Tá gravando, vamos lá para o slide tratamento de água. Lembrando, tratamento de água é uma separação de misturas, né? Então, foi um papo, para mim, foi um papo muito bom, essa parte de tratamento de água, que a gente falou sobre água, sobre a crise hídrica, né? Sobre como evitar o desperdício. Nós fizemos até um cálculozinho, foi, de se a gente economizar pouco. No finalzinho, acho que na semana retrasada, a gente fez um cálculozinho simples, que a gente economizando pouco, cada um economizando pouco, no final faz a diferença enorme, né? Ícaro colocou 2 olhinhos. Não sei o que foi esses 2 olhinhos aí. Então vamos lá, fazendo a revisãozinha. Na próxima semana, a gente, se vocês não tiverem mais dúvidas, não quiser mais revisão, aí a gente começa átomos, viu? Próxima semana já está programado para a gente começar átomos, se vocês não quiserem mais uma revisãozinha. Certo? Certo, gente? Vamos lá, deixa eu aumentar o... Vou colocar em tela cheia. Então a gente falou da importância da água, eu dei várias informações, principalmente matemática, e quando pega um número a pessoa já se espanta. Se eu disser, a água tem importância, então a água é escassa, e a pessoa diz, mas escassa como? Então quem for chegando agora, vão colocando os nomes aí na chamada, certo? Então é fonte de vida para os seres vivos, todos os seres vivos precisam de água, principalmente para fazer o metabolismo, certo? Vou deixar o chatzinho aberto, que tem muita gente que faz umas perguntas aqui. Então, recurso natural essencial, o ciclo da água é o ciclo mais importante da natureza, vamos dizer assim, certo? Porque todo elemento químico, todo elemento químico, ele tem um ciclo na Terra. Então, a massa dele vai se tornando constante, certo? Então, esse ciclo chama ciclo biogeoquímico, que é o ciclo de qualquer elemento. Por exemplo, tem um ciclo do fósforo, tem um ciclo do nitrogênio, tem um ciclo do carbono. Então, a natureza é cíclica. A energia é cíclica, a massa é cíclica, certo? Ela vai se transformando no processo. Você não cria massa do nada, nem destrói massa do nada. Então, da água é a mesma coisa, tem um ciclo. Então, 70% da superfície do planeta, acho que alguém fez essa pergunta, foi? Superfície do planeta, se você pegar aquela área superficial, 70% do planeta é composto por água, não é o volume, né? É a área da Terra, a área superficial. Aquele bidimensional que a gente falou em medidas de área. 70% é composto por água, certo, gente? Então, nós temos aí o ciclo da água, tá? Então, quem tiver dúvidas aí, vai perguntando. Se tiver aquele receio, vai perguntando no privado, certo, gente? Qualquer coisa. Professor, isso, faz sobre isso. Eu tô deixando o chatzinho aberto aqui. Quem quiser perguntar para todo mundo ver, beleza. Quem quiser fazer pergunta no privado, se tiver receio de perguntar, vocês vão perguntando aí que eu vou vendo, certo? Então, nós temos aqui o processo, os oceanos aqui, eles evaporam, que a gente viu. Você lembra daquele processo de evaporação, que é a questão de separação, de misturas? Então, evapora através da radiação do Sol, através dos ventos, né? Então, o Sol é o principal responsável por essa evaporação aqui. Então, quando chega aqui em cima, ela se condensa. O que é condensação? Sai do gasoso para o líquido. Então, fica armazenado na atmosfera e, numa hora, esse armazenamento precipita, que é a chuva. Né? Lembrando que chuva mesmo, gente, acontece nos oceanos, viu? Lá no alto mar, vamos dizer assim. Chuva mesmo, aquela chuva pancada, o que evapora aqui, eu vi um pesquisador falando uma vez, o que evapora nos oceanos, cai nos oceanos. Certo? Aí eles têm pena um pouquinho do continente, vamos mandar um pouquinho para o continente, aí manda um pouquinho de chuva para cá. Certo? Mas a grande porcentagem da evaporação dos mares cai no mar também. Então, meu amigo, se você acha que tem temporal aqui no continente, tem não, viu? Lá em alto mar, a boca esquenta mais, certo? A boca molha mais, vamos dizer assim, né? Que é chuva. Certo? Chuva mesmo no oceano. Imagina aí, um toró. Aqui chama toró, aquela chuva grande. Imagina isso multiplicado, sei lá, 10 vezes, 15 vezes. Ixi, não consigo nem ter ideia. Certo? Mas a precipitação, a precipitação ela infiltra ou ela escoa, né? Ela faz escoamento superficial ou ela infiltra aqui através de um aquífero, certo? Um lençol freático. Mas ela volta para cá, certo, gente? Ela volta para cá. Claro que parte evapora também, né?
certo? Mas o que escoa, escoa para um rio, para um lago, ou fica armazenado naquelas barragens que a gente chama, mas a tendência é escoar para onde? Para onde ela saiu, né? Para o mar, certo? Então, escoa aqui através de escoamento superficial ou escoa através de infiltração, através da descarga de aquífero, lençol freático, né? Que nas ciências das séries passadas vocês viram isso aqui. Ou na geografia também, não foi? Então, escoa para o mar. Ou escoa para o rio e do rio escoa para o mar, certo? Ou a gente cria uma barreira para armazenar essa água. Beleza? Então, esse aqui é o ciclo da água. Precipita, não, evapora, condensa, precipita e escoa. Evapora, condensa, precipita e escoa. Certo? Então, sem esse ciclo, a vida aqui não teria vida, né? Então, a água no planeta, a gente viu que 97,3% está nos mares e oceanos, 2,4% nas geleiras. Isso aqui muda de pesquisador para pesquisador, certo? Mas isso aqui é mais ou menos uma média. 0,296% é subterrâneo, são águas difíceis de pegar, difíceis de tratar. Para nós, que estão lá disponíveis para a gente chegar, com esse copinho aqui pegar, 0,004, quer dizer, não todo, né? Porque está em rio, está em lago, está em lagoa, está em reservatório, etc. Então, nós já temos pouquíssima água disponível facilmente, estou colocando aspas aqui, certo? Facilmente para a gente coletar. Só que a gente não pode chegar lá na água do rio e beber, não é? Então, nós temos que fazer um tratamento dessa água para deixar ela na condição de potabilidade para consumo humano, ok? Deixa eu ver aqui, pronto. A água no planeta 2,5 é doce. Ah, rumo de água salgada. 97,5 é salgada. Você vai beber água com sal? Não vai, né? Da água doce no mundo, 10% para abastecimento público, 23% para a indústria, 67% para a agricultura. O que já era ruim, a gente já tem, né? Pouca, vamos dizer assim. Só 10% vem para nós, né? 10%, macho. A indústria consome 23%, claro que ela precisa, e a agricultura, claro que ela precisa também, que a alimentação vem de lá, né? A agricultura consome 67% aproximadamente da água doce do mundo. Se ela entregasse uma água perfeita, vamos dizer assim, entregasse uma água como ela recebeu, aí seria beleza. Porque a água tem um ciclo, aquela água escorreria, evaporava e depois precipitava. Mas só que eles entregam a água totalmente totalmente não, mas com um grau de poluição que a gente não consome, não pode consumir. Certo? Ela pega uma água tratada e entrega uma água poluída. E aí é que complica, né? Então, a água no Brasil, se vocês quiserem, gente, a gente pode passar por essas informações, mas se quiser a gente fala de novo. O país é privilegiado, 12% do total de água do mundo, e o doce do mundo está no Brasil. Olha o privilégio que a gente tem. Isso aqui não se vende, viu, gente? Isso aqui é ouro. A maior reserva de água doce do planeta. Isso aqui é ouro para nós. Certo? Tomara que não venha um doido aí e venda isso aqui, pelo amor de Deus. Imagine o cara vende a água do Brasil, aí o cara vem coletar água aqui e deixa a gente passando sede. Pelo amor de Deus. Já roubaram A Amazônia é a maior bacia fluvial do mundo. No Nordeste, água. infelizmente, nós temos escassez por causa do clima. Então, todos os climas semiáridos, quente e seco, Austrália, África, todos têm escassez de água. Certo? Oriente Médio. Então, é agravante isso aqui, lançamento de água poluída em rios. A gente pega uma água boa e entrega uma água ruim. Pega uma água boa e entrega uma água ruim. Isso aí a natureza não tolera, não. Tá? Tá dando para acompanhar, gente? Lembrando, isso aqui é uma revisão, né? Por isso que eu tô passando mais rápido. Tá dando para acompanhar aí? Tá. Show de bola. Vamos lá, continuando. Então, esses slides estão no Classroom. Se vocês quiserem os slides para fazer alguma apresentação de algum trabalho, fica à vontade, certo? Então, nós temos a problemática que um sexto da população mundial, mais de 1 bilhão com B de bola, não tem acesso à água potável. Então, o problema de saúde pública na maioria dos países é em relação à água que não é tratada. Não tem acesso à água potável. A quantidade de problemas de saúde, lembrando que a água é um elemento essencial para o nosso metabolismo, a quantidade de problemas de saúde, principalmente em crianças, que isso aqui acarreta. Certo? Lembrando que a cada R$1 aplicado na saúde, você deixa de R$1 aplicado no saneamento, desculpe, você deixa de aplicar 4 na saúde. Né? A cada R$1 aplicado no saneamento básico, você deixa de aplicar 4 na saúde. Você poupa dinheiro na saúde, porque a maioria dos problemas de saúde
das pessoas está relacionado com não ter acesso à água potável. Ok? Então você vai bebendo aquela água poluída, uma hora o seu corpo não aguenta. Aí você fica com problema de saúde e vai lá lotar os hospitais, os unidades de pronto atendimento e etc. Isso aí é 1 bilhão de pessoas, viu, gente? Enquanto a gente tem água aqui, enquanto a gente desperdiça, a quantidade de gente que está sem água. 1 bi. B de bola. Lembrando que isso aqui é estimativo. 40% dos habitantes do planeta, 2,6 bilhões, não têm acesso a saneamento básico. Saneamento básico, 40% dos habitantes do planeta. Então, a cada 10 pessoas, 4 não têm acesso a saneamento básico. Volta. Ah, meu Deus, cadê? Cerca de 8 mil crianças, aqui é o dado que eu acho mais triste. 8 mil crianças morrem diariamente devido a doenças ligadas à água insalubre e ao saneamento e higiene deficientes. Se eu não me engano, são 300 por hora, eu acho, alguma coisa que eu fiz a conta aqui. Certo? 8 mil crianças por dia. Então a gente acorda, quando acorda no outro dia, 8 mil crianças têm morrido só por falta de saneamento relacionados com o não tratamento de água. Certo? Deixa eu ver o que é que é isso aqui. Investe no saneamento para deixar de investir no saúde. É porque você poupa, né? Porque a maioria dos... Quero que vocês entendam isso aqui, certo? Você investe no saneamento, aí a população vai adoecer menos. Quando adoece menos, você deixa de... Você não precisa investir mais na saúde, vamos dizer assim. Não precisa não, tem que investir, né? Mas você vai diminuir o investimento na saúde, porque o povo vai estar mais saudável, vamos dizer assim. Certo? Então, segundo a ONU, até 2025, se os atuais padrões de consumo se mantiverem, 2025, daqui a 5 anos. Segundo a ONU, viu? Olha a fonte aqui, a ONU, Organizações das Nações Unidas. 2 em cada 3 pessoas no mundo vão sofrer escassez moderada ou grave de água. 2 em cada 3. Cada 3 pessoas que você vê no mundo, 2 estão sofrendo com escassez de água. Lembrando que a superfície do planeta, 70% é formada por água. Como é que a gente vai ter escassez de água, pelo amor de Deus? Certo? Mas a gente vai ter de água potável, claro, que é a água que a gente tem que consumir. Né? 5 anos, é a estimativa da ONU. Certo? Então, por exemplo, provavelmente aqui em Mossoró vai ter escassez de água. Se os dados da ONU, a estimativa da ONU estiver certa. Cada 3 pessoas, 2 vão estar com problema de escassez hídrica. Certo? Cadê? Passando. Então, nós temos que fazer o tratamento de água. Primeiro, para a gente consumir aquela água que está na natureza. A natureza não entrega uma água perfeita, livre de coliformes, livre de patógenos. Ela não entrega, né? Ela vai entregar a água lá e você vai ter que tratar ela. Ou para consumir, ou para entregar para a natureza uma água relativamente boa, que ela consiga tratar por si só. Então, o tratamento de água serve para isso. Para a gente tratar a água para consumo e entregar essa água para a natureza. Certo? Deixa eu ver aqui. Rian fez uma pergunta. Quando a água do mar derrete, e depois precipita, evapora, né? Eu acho que você pediu para evaporar. Não, a água não é salgada, não. Certo? A água é destilada. Eu tenho essa dúvida, cara, mas não salgada, viu? Paulo, quando a água do mar, eu acho que evapora, né? Quando ela evapora só a água. Lembra da separação de misturas? Aqueles tanques da salina. É água com sal. Quando você faz o processo de evaporação, só evapora a água. Certo? Só evapora a água, o sal fica lá. Entendeu? Entendam isso aí. O sal não evapora junto com a água, não. O sal fica. Certo? Então evapora só a água. Então é água tipo assim, livre de, vamos dizer assim. Claro que ele mistura com outros elementos lá nas nuvens, né? Mas assim, a água quando sobe é uma água pura, vamos dizer assim. Certo? Não vão criar, não. Milena fez aqui. Vão criar alguma máquina que transforma água salgada para água potável. Não, já tem essa máquina chamada dessalinizador. Certo? É até bom você ficar perguntando assim. Show de bola. Milena, essa máquina não vão criar, não. Já tem, chamada dessalinizador. Quem já foi em algum assentamento, todo assentamento tem um dessalinizador. Ele tira a água da água salgada lá, certo? Mas é um equipamento muito caro e a manutenção é muito cara também. Vão tirar o sal da água e tirar impurezas, mas acho que esse tipo de máquina vai demorar para ser feito. Já foi feito, mas é muito caro, viu, o processo? Certo?
Será que ela entendeu aí? O processo é muito caro. Mas é chamado dessalinizador isso. Todo assentamento rural tem. Todo não, né? É para ter. Mas a maioria tem um dessalinizador. Certo? Então teria como fazer uma espécie de tratamento de água a partir da evaporação de água do mar? Tem. Processo de tratamento de água. Isso é um tratamento de água, certo? Tem sim. Aí fez racho, não entendi não. Então vamos lá. Então, o tratamento de água tem alguns objetivos. O quê? Por que tratar... Eu coloquei esgoto, mas é água. Remoção, primeiro de sólidos em suspensão, sal, areia, argila, né? Remoção de sólidos em suspensão. Você água e sal, você tem que remover o sal. Em suspensão e tem que remover o que está dissolvido também, né? Primeiro, depois, remoção de nutrientes, que alguns nutrientes você não precisa. Na água ali vai ficar poluída, algumas coisas. Mas, principalmente, além de sólidos em suspensão, você tem que remover matéria orgânica. O que é matéria orgânica, hein, gente? Alguém lembra? Coloca no chat aí. Milena, não é Milena, é Daniel. Tá no computador na mão, certo? Show de bola. Cadê? Matéria orgânica, alguém diz? Ícaro, você que tá conversando aí, Ícaro, Daniel, Rian. Matéria orgânica é o quê, gente? Não, conversando não, tô só fazendo uma pergunta aqui, macho. Matéria orgânica, vocês lembram o que é? É tudo que tem origem o quê? Animal ou orgânica. Show, origem natural, isso Animal e mesmo. vegetal. É tudo que tem origem assim, animal ou vegetal. Certo? Uma colega disse no privado, é tudo que tem origem na natureza, sim. Mas tem assim, origem animal ou vegetal que, vamos dizer assim, que é quase a mesma coisa, né? Tudo de origem animal ou vegetal é matéria orgânica, certo? Tem carbono como elemento principal. Então, sempre que você lembrar de matéria orgânica, ver o nome matéria orgânica, quer dizer que aquilo ali tem origem animal ou vegetal, certo? Então, você tem que remover essa matéria orgânica, que sangue, você vai beber água com sangue, né? E remoção principalmente de organismos patogênicos, bactérias, fungos, protozoários. Que às vezes você vê uma água limpinha e ali está uma bactéria que você não vê olho nu. E aquela bactéria pode matar. Aquele protozoário ali pode matar. Certo? Ou no mínimo uma dor de barriga bem grande. No mínimo, viu? Orgânico, sempre lembra essa palavra orgânico, origem animal ou vegetal, certo? Principais doenças associadas à água. Então, lembrando aqui, ó, aquela coisa que a gente falou da saúde, sistema de saúde. Então, quando você entrega uma água tratada, as pessoas têm acesso à água potável e a saneamento básico, as pessoas deixam de ter cólera, as pessoas deixam de ter febre tifoide, febre paratifoide, desinteria, amebíase, desinteria amebiana, hepatite infecciosa, poliomielite, certo? Indiretamente deixam de ter esquistossomose, fluorose, malária, febre amarela, bócio, dengue, tracoma, leptospirose, perturbações gastrointestinais de etiologia escura, infecções nos olhos, ouvidos, garganta, nariz, etc. Então, algumas doenças que você deixa de ter, se você tratar a água, entregar uma água potável, ter o saneamento básico. Entenderam aí qual é essa relação do aumento? Quer dizer, uma relação indireta, né? De inversamente proporcional, desculpa. Você aumentando o investimento no saneamento, você diminui os custos na saúde, certo? Porque as pessoas deixam de adoecer, vamos dizer assim. É uma maravilha, né? As pessoas não investem em saneamento básico, cara. O que me deixa muito furioso. Então, nós temos bactérias, protozoários, vírus e helmintos, que são os organismos patogênicos. Então, o tratamento de esgoto a gente vai iniciar aqui, revisar, né? Então, nós temos o objetivo de remover as impurezas físicas, químicas e biológicas, matéria orgânica, organismos patogênicos, sólidos suspensos, ok? Principalmente os organismos patogênicos. Então, nós temos alguns estágios: tratamento preliminar, o tratamento primário, o secundário, terciário, pós-tratamento. Todo tratamento de água necessariamente vão ter tudo isso, sim ou não? Isso. O Daniel colocou bem aí. É por isso que na África morre muita gente. Isso. A maioria grande parte das mortes de crianças, o problema é pegar logo as crianças, né, meu? É que são os mais frágeis também.
A maior parte dos mortes de crianças na África é relacionada à falta de tratamento de água, relacionados à água, certo? A natureza é perversa, cara. Quando você faz com ela, ela vai onde você sofre mais. Então, o tipo de tratamento de água, gente, é de acordo com a finalidade, certo? Para você beber, o tratamento é um. Para você lançar no rio, o tratamento é outro. Ok? Por quê? Porque você tem um custo de tratamento. Quanto mais perfeito é o tratamento, mais aperfeiçoado, maior o custo, certo? Então, o custo para tratamento de água para a gente beber é muito elevado, vamos dizer assim. É maior do que o custo de tratamento para você lançar na rua, não, lançar no rio, para você irrigar. Tá entendendo? É diferente. Então, você pode tratar uma água para irrigação do jeito que você trata a água para consumo humano? Pode, mas você vai gastar mais. Você vai ter um maior custo. Ok? Então, o nível de tratamento depende da finalidade. Então, o tratamento depende da finalidade, certo? Tá aqui embaixo. Então, os estágios são esses. Preliminar, primário, secundário, terciário, pós-tratamento. Então, o tratamento preliminar que a gente viu que a gente faz essa separação de misturas, tirando aquele sólido mais grosseiro que vem no esgoto, né? Então, é sólido suspenso, por exemplo, plástico. Então, a gente falando aqui, evitar consumir plástico, né? Por favor, até 2050 diz que vai ter mais plástico que peixe no oceano. E aí, o cara vai pescar, pesca um bocado de garrafa. Vamos comer garrafa. E tem algumas pesquisas que a gente está consumindo plástico também nos peixes que a gente come, a gente está consumindo plástico. E aí, existe isso. O cara vai comer um peixe, está comendo plástico. O esgoto é sujeito aos processos de separação de sólidos mais grosseiros. Então, tem os plásticos, nós temos trapos, escova de dente, cigarro, excreto. Tapaué é vivo aí, falou aí. É mesmo. E os sólidos decantáveis, como areia e gordura. Então, o objetivo é você eliminar. A areia passa toda, eu acho, viu, gente? Então, você faz uma peneira aqui, né? Vamos dizer assim, um filtro, vamos dizer assim. Olha a filtração aqui, pronto, o cara lembrou do papelão na carne, foi? Aí, até papelão. Mas isso aí os caras colocaram, viu, Josias? Colocaram de propósito aí, esses caras. Esse papelão na carne. Foi de propósito, viu? Esse caba sem vergonha, esse cara. Podia botar uma caixa de papelão para eles comerem. Cadê que bota? Ah, comer papelão aí agora. Só papelão, não é na carne, não. Você vai comer sozinho. Esses caras colocaram papelão. Então aqui nós temos um filtro, né? Lembra do filtro para separar o sólido suspenso do líquido? Então essa peneira, esse agrade serve como um filtro. Olha a separação, filtração. Entendeu? Passa por esse filtro, aí você já elimina alguns sólidos bem mais grosseiros, vamos dizer assim. Certo? E depois de passar por essa grade, eliminar os plásticos, então, tudo assim, tampinha de garrafa, né? Que bota que a pessoa joga no chão, papel. Então imagina a situação de muito lixo na água, você tem que eliminar. Você vai e bota nesse filtro aqui. Certo? E para eliminar aquela gordura e você eliminar aquela areia, que são os sólidos mais suspensos, você faz o quê? Você faz um processo de caixa de areia. Deixa eu ver se no outro slide eu tenho uma caixa de areia. Não, tenho não. Então, a caixa de areia é o quê? Um reservatório em forma paralelepípedo. O formato varia, certo? Mas a maioria das vezes é um paralelepípedo. Então, você faz com que a água entre e ela diminua sua velocidade. Você faz com que a água entre e ela diminua a velocidade. Diminuindo a velocidade faz com que a areia e a gordura façam o quê? Desça. Né? Se a água vai passando com pouca velocidade, ó, e a areia que está aqui, dá tempo da areia fazer o quê? Descer e se depositar lá no fundo. Ela vai passando e a areia ficou lá no fundo. O nome dessa separação é o quê, gente? Dessa separação de misturas. Quando os sólidos suspensos descem até o fundo do recipiente, como é o nome disso aqui? Então, primeiro a gente fez um filtro, não foi? Agora é o processo de a água vai passando e a areia e a gordura vai descendo. Depois ela fica lá no fundo e a água vai passando. Como é o nome dessa separação? Que os sólidos suspensos descem, ficam lá no fundo. Ninguém respondeu ainda? Eu não lembro dessa parte.
Ninguém respondeu ainda, mas vão responder, o povo sabe. Como é o nome desse processo de tratamento? Essa separação de misturas em que o líquido, o sólido fica lá embaixo, depois de um tempo, e o líquido fica em cima. Opa! Não, tratamento primário não. Separação de misturas, lembra aí? Decantação. Aí. Cara, disse no privado, será? Isso no privado. Vou dizer o nome, viu? Heloíse. Decantação, isso mesmo. Então, a areia e a gordura decanta por causa dessa diminuição da velocidade do fluxo. A areia e a gordura desce. Aí ela decanta e fica lá embaixo. Depois de um tempo todo, aquilo ia ficar cheio de areia e a água passou. Então, você separou aquela areia mais grosseira, aquela gordura mais grosseira. Antes, no filtro, você tinha separado os materiais descartáveis, vamos dizer assim. Então, você já eliminou alguma parte dos poluentes, né? Do que você quer eliminar, né? Lembrando, você tem que eliminar sólido suspenso, matéria orgânica, organismos patogênicos, certo? Aqui foi o tratamento preliminar. Sempre perguntar tratamento preliminar, vocês vão dizer duas coisas: gradeamento, caixa de areia, certo? Colocar aí no tratamento, que faz parte do tratamento preliminar. Vocês vão dizer o quê? Grade e caixa de areia. Eu botei areia ou areia? Botei areia. Pronto. É uma questão para avaliação, né? Que faz parte do tratamento preliminar, grade e caixa de areia. Ok? Para eliminar o quê? Os sólidos mais suspensos, né? Depois do tratamento preliminar, a gente vai para o tratamento primário. Então, a gente remove o quê? Os materiais mais em suspensão que passaram pela caixa de areia, certo? Não grosseiro, aquele material mais fino, as argilas e os silts. Lembrando que o solo é dividido em três, né? Areia, não sei se vocês já viram isso, areia, silt e argila. O solo é dividido em três, pelo visto sim. Será que já viram? Já viram, João? Tratamento preliminar só pode ser esses dois? Luiz, pelo que eu vi até agora, o tratamento preliminar de água, na estação de tratamento, é grade e caixa de areia, certo? A gente chama esses dois de tratamento preliminar. Vocês viram, João Augusto, esse negócio de solo, areia, silt e argila, já viram isso? Ah, ele disse aqui, acho que ele não entendeu. Então, o solo é dividido em três partes: solo, areia, silt e argila, certo? Sim, show de bola. Então, o material, esse tratamento primário, depois, claro que é uma sequência, certo? Você faz o preliminar, depois vai para o primário. Qual é o primário? O objetivo? Remover o que passou no preliminar. Então, deve ter passado alguma areia, argila, aquele material mais fino que não desce, certo? Alguma gordura que ainda passou pelo preliminar, ok? Alguma matéria orgânica que passou pelo preliminar, você vai removendo no primário. Quais são os processos que são usados? Decantação, flotação. Geralmente bolhas de ar são colocadas na água para essa bolha de ar se juntar com aquilo que você quer separar e ele sobe, certo? Aí depois você vai ter um processo de decantação, os poluentes, aspas. O que você quer tirar da água vai estar em cima e a água vai estar embaixo. Ou ela vai descer, certo? Através do processo de floculação, ok? Mas principalmente é para isso. Então você coloca em tanques, chama decantador, né? Você coloca em tanques e você deixa essa água por um bom tempo nesse tanque. Por que um bom tempo, professor? Porque vai dar tempo daquelas materiais em suspensão descerem mais ainda, que passou no preliminar, né? Alguns elementos ainda ficam em cima, certo? Mas você deixa em tanques e dá tempo disso aqui descer, ok? Ou injeta ar para essas substâncias subirem, fazer um processo de decantação, ok? Lembrando que nesse processo você também tem a eliminação de matéria orgânica, certo, gente? Também tem a eliminação de matéria orgânica. Então, o decantador é o processo de tratamento primário. É o que passou no preliminar, você tem que eliminar também. Faz isso aqui no decantador, certo? Decantador do processo de decantação, ok?
Tratamento secundário. Após o tratamento primário, o esgoto contém sólidos dissolvidos. Ou seja, você pode deixar o ano todinho, você pode deixar a vida todinha, essa água lá no primário, no decantador. Mas ela ainda vai ter sólido dissolvido. Ela não vai decantar esse sólido dissolvido. Né? E finos sólidos suspensos que não decantam. Ó. Não decantam de jeito nenhum. Para remover essas partículas, utilizam-se micro-organismos. Olha aí, gente. Que se alimentam dessa matéria orgânica suspensa ou solúvel. Então, aqui você vai ter que é o tratamento chamado biológico, através do tratamento secundário. Você vai usar o quê? Micro-organismos. Será que eu coloquei aqui nos outros slides? Não coloquei. Então, aqui você tem que colocar micro-organismos. Matéria orgânica elimina no preliminar? Não elimina. Elimina pouco, vamos dizer assim. Matéria orgânica elimina no primário, no tanque de decantação? Não elimina. A matéria orgânica vai estar dissolvida. Certo? Então, ela passa pela grade, passa pela caixa de areia, passa pela lagoa de decantação. Mas ela tem que ser eliminada. Aí, o que é que você usa? Bota as bactérias para trabalhar. Quantos minutos eu tenho? 2:18 na primeira. Você coloca as bactérias para trabalhar. Certo? Aqui, ó. Bactérias decompositoras. Bactérias decompositoras. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas são 2 tipos de bactérias decompositoras, que a Andrea pode falar com bem mais propriedade sobre isso. Certo? Nós temos as bactérias, vou colocar no chatzinho. Então, você dá condições para a bactéria trabalhar. Ela vai consumir essa matéria orgânica. Certo? Então nós temos bactérias aeróbicas. Que, se eu não me engano, vocês já viram isso aqui, né? Aeróbicas, e nós temos as bactérias anaeróbicas. Então, na natureza tem esses 2 tipos de bactérias decompositoras. Aquelas bactérias que precisam de oxigênio para trabalhar, é o combustível delas, que são as aeróbicas. As bactérias aeróbicas precisam de oxigênio. Deu oxigênio para a bactéria, ela vai trabalhar. E as bactérias anaeróbicas, que trabalham sem a presença de oxigênio. Bom, eu vou encerrar logo essa, né? Senão eu fico falando aqui sozinho. Aí eu volto já, certo? Quanto deu tempo? Nós temos 36. Nós teve quase 40, não teve? Teve 36. Chegou a 40, chegou? Não, acho que não. Acho que chegou a 40, tem um monte de gente aí. Vamos ver na outra quantos tem. Volto já. Voltaram 26. Voltaram 26. Outro em 30 e pouco. Acho que é um almoço. Deixa aí. Vou falar pra mamãe. Continuando. Vamos lá. Onde é que a gente parou? Já tô gravando já? Deixa eu já. Aqui. Então você tem que eliminar essa matéria orgânica. Tá? Então você faz o uso de bactérias. Ou seja, se morrer alguma matéria orgânica aqui, que seja um bicho, que seja uma planta, que deixa ali um galho, ela vai se decompor, não é? Porque aqui nesse ambiente tem bactérias. E a bactéria só esperando alguma matéria orgânica morrer. Certo? Só esperando alguma matéria orgânica morrer. Ela fica assim, esfregando as mãos. Quando morre alguma, ela ataca. Certo? Ela entra no processo de decomposição. Lembrando que nesse ambiente aqui nós temos um ambiente com oxigênio, então quem entra em ação são as bactérias aeróbicas. Então, tendo oxigênio, pronto, Davi, já está aí seu nome aí. Viu? Pai, pega meu pratinho. Não posso, amor, tô dando aula. Mas como que eu vou pegar? Ah, então deixa que eu pego. Então, fornecer condições para que as bactérias sobrevivam e utilizem o esgoto na forma mais eficiente possível. Então, essa matéria orgânica vai ser o quê? Decomposta. Por quem? Pelas bactérias. Se for no ambiente com oxigênio, entra em ação as bactérias aeróbicas.
Se for num ambiente sem oxigênio, vai ser entre as bactérias anaeróbicas. Aí você cria a condição. A condição com oxigênio ou a condição sem oxigênio. Então, nós temos alguns processos. Filtração biológica, lodos ativados, decantação intermediária e lagoas de estabilização. O que é mais usado, pessoal? Que tem um custo menor. Lagoa de estabilização, que é um tanque, que você deixa a água lá por um determinado tempo. Deixa sua mãe coloca, viu, meu amor? Senão você derrama tudo. E a filtração, o filtro, que eu acho que foi um exemplo que a gente colocou aqui. As bactérias ficam no ambiente. Como é o nome? É Daniel, né? A bactéria está em todo canto. André fala com mais propriedade sobre isso, mas todo canto, todo ambiente tem bactéria, né? Entendeu? São as bactérias decompositoras. Pergunta a André, as bactérias decompositoras, como é que elas ficam, né? Então, acho que no exemplo superior nós temos o filtro. Olha aí, o filtrozinho. Certo? Então, o filtro você mata dois coelhos na cajadada só, né? Você faz um processo de filtração biológica, por exemplo, você pode eliminar já alguma coisa suspensa, areia, que passou pelo preliminar primário, e alguma matéria orgânica que fica aqui, como ela fica em estado de repouso, então ela vai ser decomposta pelas bactérias que estão no ambiente. Se esse filtro aqui for numa condição aeróbica, bactérias aeróbicas. Se for numa condição anaeróbica, sem oxigênio, entrem em ação as bactérias anaeróbicas. Certo? Então aqui você coloca um filtrozinho, coloca a água que você quer tratar e ela vai descendo aqui, ó. Então ela vai passando por esses leitos, pode ser de areia, cascalho, tá? Então você vai eliminando o sólido suspenso que ficou e elimina também a matéria orgânica que vai sendo decomposta. Quando sai aqui, sai uma água bem mais limpa. Tá? Carvão. Carvão é muito bom para tratar água. Esse carvão que a gente usa para churrasqueira. Certo? Ele tem um mecanismo, ele tem alguma coisa nele, que eu vou até precisar o que é, que ele trata muito. O ano passado, ano retrasado, as turmas, os grupos que fizeram o filtro com carvão, a água saiu bem mais limpa. Deu para ver. Certo? Que ele tem alguma coisa inerente nele que ele consegue tratar muito bem as águas. Então aqui os filtros são feitos de areia, cascalho, brita. Mas a gente falou que você pode fazer filtro alternativo, né? Pode fazer com areia, com entulho, com tampinha de garrafa, com outros equipamentos, certo? É lixo que você vai jogar, você pode fazer um filtro, né? Filtração biológica, ok? Ó a filtração aí também, né? O processo de separação de misturas, filtração. Então a gente já viu filtração, já viu decantação. Então a maioria dos processos de separação de mistura, quer dizer, os processos de separação de misturas que são mais usadas na tratamento de água são o quê? Filtração e decantação, né? Lagoa de estabilização é aquilo que a gente falou, né? Você deixa ela em repouso por um determinado tempo para que a matéria orgânica seja decomposta através das bactérias, dá um tempo que aqueles sólidos mais suspensos decantem, certo? Floculem, fica lá embaixo, então você vai passando por um processo. Então, uma lagoa, quando é rasinha, a lagoa de maturação, o oxigênio vai entrar em todas as partes da lagoa. Porque ela é rasinha, tem centímetros de profundidade. Ela é bem grande, mas tem centímetros de profundidade. O que é que acontece? Com o oxigênio, quem entra em ação as bactérias aeróbicas. Ela vai consumir o oxigênio e vai se alimentar dessa matéria orgânica. Certo? Mas a lagoa pode ser um pouquinho mais funda. É a lagoa facultativa. E embaixo vai sendo decantado alguma coisa, vai ficando aquele lodo. Aquela coisa bem... certo? Mas aquele lodo é um excelente adubo que é rico em matéria orgânica. Certo? E pode ser uma lagoa anaeróbia, desculpe. Lagoa anaeróbica por quê? Esse ambiente anaeróbico é uma lagoa bem mais funda, em que uma parte você não tem a entrada de oxigênio. O oxigênio não entra em uma determinada profundidade, então fica um ambiente anaeróbico. Quem é que entra? As bactérias anaeróbicas. Certo? Lembrando que toda vida que tem uma decomposição anaeróbica, você tem a liberação do elemento chamado
metano. Já ouviram falar do metano? Já. Já ouviram falar desse elemento metano? Já, professor. O metano, Luiz, é um elemento extremamente inflamável, né? Que ele é resultado, não é só resultado, mas ele é resultado de uma decomposição anaeróbica. Certo? Aquela matéria orgânica no ambiente anaeróbico, sem oxigênio, dos resultados dessa reação química de matéria orgânica com a bactéria é a liberação de metano, que esse é um gás extremamente inflamável, né? Gás metano, certo? Onde é que tem gás metano também? Vai ser engraçado, mas faz parte da aula. Aqui dentro do estômago, você tem, às vezes, tem eu acho que sim. Se eu tiver errado, André me corrige depois. Você tem um ambiente, às vezes, anaeróbico, certo? Aí as bactérias dentro do intestino... Tem, Mila? Camilo? Perguntar à minha esposa. Tem o quê? Dentro do intestino tem um ambiente sem oxigênio, porque não cria metano dentro, né, do intestino? Tem? Pronto, aí, ó. Então, dentro do nosso intestino tem um ambiente anaeróbico. Que é um ambiente anaeróbico? Sem oxigênio, né? Isso aí eu sei, anaeróbico. Dentro do intestino, grosso ou delgado. Aí a matéria orgânica que vocês consomem vão para o intestino e ela é decomposta. Quem é que decompõe as bactérias anaeróbicas? Certo? Aí dessa decomposição da matéria aí, Davi Otávio colocou aí. Então eu ia dizer esse nome não, né, mano? Mas desse resultado dessa decomposição anaeróbica dentro do intestino Davi colocou aí, são os flactos, certo? Os flactos, né? Vamos dizer assim de uma forma bem mais social, o flacto. Então você libera metano quando você flacta. Né? Tem gente que até colocar um isqueiro aí, que aquilo ali é metano. É a mesma decomposição que acontece aonde? Nessa lagoa de estabilização que acontece, por exemplo, no aterro sanitário. No aterro sanitário você tem um lixo. O lixo parte é orgânico, né? Você joga resto de comida. Então onde chega no aterro sanitário, chega no sistema que você vai colocando lixo, lá embaixo fica um ambiente anaeróbico. Então quem entra em ação ali? As bactérias anaeróbicas que liberam o quê? Metano. Liberam não, essa reação química libera metano. E você vem todo aterro sanitário, você tem uma chamazinha lá queimando metano. Pode ser, todo aterro sanitário obrigatoriamente tem que ter um negócio assim queimando metano. Porque ele pode se acumular no aterro sanitário, uma faíscazinha, o papoco é grande. Certo? Então você tem que ir canalizando aquele metano e queimando ele. Todo aterro sanitário você vai ter alguma coisa queimando metano. Certo? Então ele vira uma bomba, meu amigo. Uma vez explodiu um lixão, sei lá, uns anos atrás, pode pesquisar no Google, um lixão explodiu. Pá! Papoco foi grande. O lixão não era aterro, não. Porque no lixão você vai jogando no lixo, o metano vai sendo produzido lá, uma faíscazinha, pegue para pouco. Certo, gente? Então, na lagoa de estabilização, você deixa a água lá em repouso por um determinado tempo, certo? Até que a matéria orgânica seja consumida. Aí você já eliminou o quê? Você já eliminou sólido suspenso, já eliminou gordura na preliminar, você já eliminou no primário, que é aquela lagoa de decantação. Você já eliminou outra mais sólido suspenso. Já eliminou um pouquinho da matéria orgânica, por causa do sol, da radiação. Aí foi para tratamento secundário, lagoa de estabilização. Aí você mete o pau a eliminar matéria orgânica. Então o objetivo principal aqui é eliminar a matéria orgânica dissolvida. Certo? Então, o mais prático, assim, é a lagoa de estabilização. Mas digamos que você não tem uma área aqui, ó. Você não tem uma área desse tamanho aqui, você tem uma área pequena, como é o FRN que eu visitei. Então, não tem uma área dessa para fazer lagoa de estabilização, certo? E você tem que ter uma área também distante um pouquinho da população, que isso aqui tem um cheiro, às vezes tem um cheiro desagradável. Você está decompondo. Quando você tem decomposição, você tem aquele cheiro ali de ovo podre, né? Certo? Aí você coloca numa lagoa aerada. Com a lagoa aerada. Será que eu coloquei outro? Deixa eu ver outro slide. Isso. Não coloquei outro slide. Digamos que você pega uma lagoa, um tanquezinho, coloca água e você coloca hélices girando ali.
Então, você está fazendo o processo de oxigenação daquela água. Então, quando você está colocando oxigênio na água, o que é que está acontecendo com as bactérias? Ela entra e consome a matéria orgânica bem mais rapidamente. Certo? Um exemplo, aquário. Deixa um aquário sem oxigenador, ele fica bem sujo, não fica? Quem tem aquário em casa sabe. Então, se você colocar um aquário sem oxigenador, você vai ter que trocar aquela água de 2 dias, às vezes todo dia, depende da quantidade de peixe, né? 3 dias, porque aquela água vai ficar bem turva, bem suja, porque os peixes vão lá fazendo xixi e fazendo cocô naquela água, então ela vai ficando bem suja. Mas quando você coloca o oxigenador, o que é que aquela água limpa mais? Não limpa? Você não fica precisando trocando aquela água todo dia. O peixe da minha filha morreu. Aí eu comprei mais 5, dos 5 morreu 3. Esses peixes são descartáveis, parece. Acho que tem 2 ali que estão no piar. Aquele pequenininho morreu, durou foi muito ele, o outro. Aí eu comprei um aquário, botei 5, aí dos 5, 3 morreram. Não sei o que foi isso, não. Aí tem 2 ali, os 2 não morrem, não. Quer dizer, eu acho que não. Bota comida todo dia. Aí quando você coloca o oxigenador da água, você vai ver que a água fica mais limpa. Por quê? Quando você está colocando oxigênio naquela água, quanto mais oxigênio, mais bactérias vão entrar naquela água ali. Eles vão consumir aquela matéria orgânica que está dentro do aquário. Pode fazer o teste. Deixa a água sem o oxigenador e deixa a água depois com o oxigenador. Você vai ver que com o oxigenador a água limpa sozinha, vamos dizer assim. Por quê? Porque você colocou mais oxigênio. O oxigênio é para dar oxigênio, né? Então você colocou um ambiente com mais oxigênio. Mais bactérias decompostoras vão entrar ali e vão consumir aquelas excretas produzidas pelos peixes. Certo? Aí você não precisa trocar água direto. Eu só troquei uma vez, depois que eu coloquei um aquário com oxigenador. Certo? Dos 5 morreu 3, morreu, infelizmente. Aí Carlos Roberto vem que solta um. É só botar camarão dentro do aquário. Como parece que camarão consome, né? Eu vou colocar, sabe o quê? Caracol. Caracol. Os engenheiros de pesca dizem, coloca um caracolzinho lá embaixo que vai consumindo a matéria orgânica. E aí? A água fica bem limpinha, mano. Caracol respira dentro de água. Caracolzinho. Vou comprar um caracol, tá lá. Só que o bicho é feio, não vou deixar ele lá dentro do aquário. Vem da natureza, meu amigo. A natureza tem isso. A natureza é perfeita. Se você precisa de uma coisa, vai para a natureza que ela tem a solução. Um aquário poluído, bota um caracol. Então, o caracol, o ambiente para ele tem matéria orgânica. É feio, né, mano? O bicho é feio. Eles grudam, mas limpando a água é o que interessa, certo? E deixa ele lá. Então vai ter fezes de... Vai ter matéria orgânica mesmo para eles consumirem. Vamos continuar aqui. Então, a lagoa da estabilização, a gente tem 5 minutos. Opção tecnológica para alcançar plenamente o objetivo da ausência de patógenos. Não sei, isso aqui é uma informação não muito correta. Alcançar plenamente, esse advérbio plenamente, eu não concordo, não. Certo? Sempre que eu coloquei. Ausência de patógenos, não vai. Depois, na lagoa de estabilização, você não tem ausência total de patógenos, não. Certo? Você tem... Claro que se a lagoa fica exposta ao sol, se a lagoa fica exposta ao sol, parte dessas bactérias e protozoários vão morrer por causa da radiação, certo? Mas você não vai matar tudo, não. Você tem que fazer o terciário. Lagoa de estabilização, elevada eficiência na remoção de parasitas. Não concordo que é totalmente. Vírus e bactérias patogênicas. Já elimina a matéria orgânica e alguma parte dos patógenos. Nenhum sistema convencional pode competir com a eficiência de remoção de micro-organismos da lagoa de estabilização. Tá vendo como ela é importante? Só deixando a água parada lá. Exceto que se adicione algum produto químico ao processo de desinfecção. Aí você vem para o processo de tratamento terciário. Então, o objetivo da lagoa de estabilização, remoção de matéria orgânica e organismos patogênicos. Uma informação do segundo ponto é que o sistema de lagoas de estabilização com 3 células, 3 tanques, e tempo de detenção hidráulica de 30 a 40 dias. Então, a água tem que ficar naquelas lagoas de 30 a 40 dias para fazer uma remoção. Show de bola. Então, já vimos essas 3 aqui no outro slide. Então, o terciário, gente, é para você fazer uma desinfecção. Sobrou alguma coisa de organismo patogênico,
na água, vamos ter que tratar. Então, como é que a gente coloca? A gente faz uma desinfecção. Certo? Como é que você desinfecta a água? A forma mais usada, não sei se é a mais barata, mas é a mais utilizada, é através da adição de cloro. Certo? Que é um elemento abundante, vamos dizer assim, e ele tem uma alta eficiência, altíssima, vamos dizer assim, altíssima eficiência de remoção, de eliminação, vamos dizer assim, de organismos patogênicos. Então, você tem uma água, não tem uma água, né? Você tem um copinho aqui com água. Primeiro você vai ver se a água tem cor, primeiro você vai ver se a água tem gosto não, tem cheiro, né? Digamos que a água é incolor e inodora, né? Não tem cor, nem tem cheiro. Aí você vai beber essa água, opa, peraí. Então pode ter dissolvido ali organismos patogênicos que podem causar sua morte, certo? Vírus, protozoários, bactérias. Então você vai fazer o processo de cloração, que é o mais usado. Tem outros, né? Mas o mais fácil é você pegar e colocar cloro. Como, pessoal? Como eu vou tratar essa água? Simples. A cada 1 litro de água, 3 gotinhas de água sanitária. Diz os pesquisadores, até a ONU, ela diz que para tratar água, a cada 1 litro de água, tem uns ml lá, sabe, gente? E quem é alérgico a cloro, aí tem que fazer outra coisa. Aí tem que fazer outra coisa. Mas quem é alérgico a cloro, bebe a água que a gente toma, não bebe, né? Porque a água que a gente toma tem cloro. A água da carne tem cloro. Não sei se alguém é alérgico a cloro, é difícil, viu? Você fez uma pergunta difícil para mim agora. A cada 1 litro de água tem a quantidade de ml, certo, gente? Mas tem, você coloca 3 gotas de hipoclorito de sódio. Será que é hipoclorito de sódio, meu Deus? Eu acho que é. Água sanitária. A cada 1 litro de água, 3 gotinhas de hipoclorito de sódio. Certo? Aí dizem que se você quiser desinfectar a sua caixa d'água a cada 1.000 litros, isso é uma informação importante, viu? Questão de sobrevivência aqui. Aí você vai, uma pessoa se perde se perde numa floresta, uma coisa. Eu assisto uns programas de sobrevivência, os caras levam um bichinho com cloro, umas garrafinhas com cloro, às vezes. O cloro da água é o cloro. Mas aquele cloro lá que a gente pega, aquelas pastilhas de cloro, é só cloro, né? Pastilha só de cloro. E até é ruim, fica ardendo na mão. Muito cuidado com aquilo ali, viu? A cada 1.000 litros de água, a desinfecção, 1 litro de hipoclorito. Isso aqui é água sanitária, viu, gente? Água sanitária. Água sanitária é o hipoclorito de sódio, viu? Então, se você quiser desinfectar 1 litro de água, você coloca 3 gotinhas de água sanitária, que é o hipoclorito de sódio. Aí você deixa ali 30 minutos, 1 hora, que você já pode consumir aquela água. Porque já está livre de vírus e protozoários. O cloro mata tudo, certo? Se você quiser desinfectar a sua caixa, a cada 1.000 litros de água, 1 litro de água sanitária. Ou tanque, né? Isso aí é o que as pesquisas recomendam. Certo? Ixi, mano, então faltou menos de 1 minuto. Ok? Então você faz o processo de cloração, você adiciona cloro na água. A água que a gente bebe, a água mineral tem cloro, a água da carne tem cloro. Certo? No caso, 300 gotas igual... Não! Não sei. 300 gotas de água santa vai dar 1 litro? Não, não. Isso aí eu não fiz a relação entre os dois não, viu, Josias? As 300 gotas não dá 1 litro, não. Não sei. Certo? Deixa eu ver se tem mais aqui. Então os vídeos acabam mesmo na hora. Ok? Então a informação tem uns videozinhos, se quiserem ver alguns vídeos interessantes e tal. Outra coisa, tomara que vocês tenham aprendido aqui, antes da gente terminar, que já deu tempo, eu gostaria que vocês tenham aprendido, principalmente em relação à água, vocês difundam. Difundam assim, fala para o pai, fala para a mãe, fala para o vizinho, fala para o amigo. Então isso aí é importante a gente difundir, certo? Não ficar só para nós. Principalmente em relação a esse tratamento de água, principalmente em relação ao desperdício. Certo, gente? Principalmente em relação ao desperdício. Evitar o desperdício de água urgentemente. Ok? Aí por quê? Porque
tudo que a gente falou durante essas aulas aqui sobre tratamento de água. Primeiro, porque a gente tem a água escassa. E segundo, que a gente tem que cuidar da natureza, né? Ok? Difunda essas informações aí para todos, principalmente para evitar o desperdício. Aí coloca, você lembra daquelas continhas que a gente fez? Um pouquinho que a gente economiza quando junta muita gente. A gente fez acho que fez um exemplo só de uma sala, não foi? 1/8, economizando aqui, fazendo economia no banho, escovando os dentes e lavando alguma coisa, lavando o prato. Acho que foi alguma coisa assim. Então você viu a diferença, quando junta todo mundo, a diferença que dá. Show? Próxima semana tem átomos, viu? Até sexta-feira, se Deus quiser.